convosco, aqui é a pastora Juliana, estou trabalhando juntamente com vocês a apostila Aconselhamento e Orientação Familiar. Estamos no capítulo 2, que vai falar a respeito da estrutura da família cristã. E uma família funcional, assim como o nome dela já diz, é uma família que funcione. Então, dentro da tua realidade, dos teus horários, da tua rotina, precisa ser uma família que funcione, que cada um saiba o seu papel e que vocês remem para o mesmo lado, que seja uma equipe. Porque uma família que um rema para um lado, outro para o outro, não chega a lugar nenhum. Mas precisa, sim, de vários ajustes, de oração, de entrega. E para isso é necessário a gente sempre estar investindo tempo, conhecimento e tudo que é necessário para que a gente possa viver o melhor que Deus tem para as nossas vidas. A base do casamento cristão. A base está lá em Gênesis 2, do 24 ao 25. E viu Deus que o homem estava só. Quando Deus viu que Adão estava só, ele então fez ele cair em um profundo sono e de sua costela fez a mulher. Não a fez do pó da terra, mas fez da costela do homem, mostrando que sim, é carne de sua carne e osso dos seus ossos. Por isso que sempre é bom estarmos em dois. Quando entendemos o fundamento do casamento, dessa união de duas pessoas, conseguimos entender que somos completos quando estamos juntos e visamos o mesmo propósito. E desta forma, há unidade no casamento, na família, entre homem e mulher. E que juntos eles vencem tudo o que acontece, suas crises. Existem 4 bases: o deixar pai e mãe, o compromisso, a intimidade e a unidade. Essas são as 4 bases da família. E a hierarquia. Família nenhuma funciona sem hierarquia, que é primeiro Deus, depois Cristo, o marido, a mulher e os filhos. Quando há ordem, quando há hierarquia, a gente entende que Deus ordena a bênção e é assim que deve funcionar um casamento cristão. E para isso precisamos entender qual é o papel dele, qual é o papel dela, quais são os papéis funcionais dentro de uma família. E vamos começar pelo esposo. E quais são os 3 ofícios do homem, que está lá no capítulo 42. Profeta, sacerdote e rei. O homem tem o compromisso de ser o sacerdote de sua casa. A voz entre Deus e sua família. Aquele que vai tomar esse compromisso e dizer, não, eu e minha casa servimos ao Senhor. A liderança. O homem precisa ser o cabeça. Precisa assumir essa parte de liderança. E amar. Amar sua esposa assim como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. Esse amor sacrificial, esse amor que não vai visar apenas o seu próprio interesse, o seu bem-estar, muito pelo contrário. Tu vai zelar, tu vai proteger. E qual é o perfil do esposo ideal? Tomar iniciativa, transmitir conforto, ser o provedor de sua família, do seu lar. E agora vamos, para a esposa. A esposa, como foi tirada do homem, ela precisa sim se submeter ao homem da melhor forma possível, sendo sua auxiliadora, sua conselheira, entendendo o momento certo de entrar e de sair. A mulher de Provérbios 31, que é a mulher sábia, a mulher que edifica o seu lar, a mulher que entende que submissão não é nenhum palavrão, muito pelo contrário, é sob uma missão. Nós estamos sobre uma missão de ajudar, de ser companheira, de ser o alívio para o homem e de transformar, nutrir o lar, transformar a nossa casa num ambiente melhor. A mulher tem esse poder de mudar a atmosfera do ambiente. Uma mulher rixosa, uma mulher com a cara fechada, ela automaticamente transfere isso para o lar, para a família e para tudo que ela faz. Porém, uma mulher sábia, uma mulher que tem alegria e gratidão no coração, ela vai transmitir isso para sua comida, para sua família, em todas as áreas que ela colocar a mão. Isso não significa que a mulher tenha que fazer tudo dentro de casa, não é sobre isso. Mas sim, existem alguns detalhes que só eu e você, mulher, podemos fazer, que é o cuidado da nutrição, proteção, esse cuidado emocional da nossa família. E nós precisamos entender que isso nos foi dado por Deus. E zelar pela nossa casa, pelos nossos filhos. E o perfil da mulher ideal. Ela nutre emocionalmente a sua família e administra bem a sua casa. Livrando-se de um mau casamento.
né? Ninguém quer entrar num mau casamento. Ou alguns entraram num casamento cheio de amor, cheio de expectativas, e de repente com o tempo foi olhando, tudo foi se acabando, virou enfado, virou canseira, virou fadiga, e se tornou um casamento que era para ser bom, num mau casamento. Aí é o momento realmente de rever conceitos, de analisar e de mudar mesmo, mudar atitudes, mudar a forma de pensar, a forma de abordar, a forma de agir. E para isso a gente precisa estar amadurecidos e entender que sim, o teu casamento vai passar por crise. Teu casamento pode ser o melhor casamento, ele vai passar por crise. E uma tendência nossa, natural, humana, é aquela que vem desde lá do Adão e Eva. É aquela tendência de nos escondermos de conflitos. Nos escondermos quando precisamos assumir nossa responsabilidade. Assim como Adão culpou a mulher pelo pecado e a mulher a serpente, temos essa tendência de, na hora do conflito, olhar para o outro, culpar o outro e não conseguir enxergar o que nós estamos fazendo de errado. Não conseguir assumir as consequências dos nossos erros. Então não podemos fugir de conflitos se não quisermos um casamento fracassado. Precisamos resolver tudo que precisa ser resolvido e colocar Deus em primeiro lugar, para que Ele nos ajude, porque vamos lutar sim contra a nossa natureza, porque na nossa natureza não vamos querer perdoar, não vamos querer dar o braço a torcer, a nossa natureza sempre vai querer ter razão, e não é sobre isso. Entre ter razão e ter paz, prefira ter a paz, prefira ser um apaziguador, prefira ser aquele que vai manter a família em equilíbrio, porque muitas vezes os casamentos são desfeitos por essa falta de compromisso. E um casamento, ele entra num período de adaptação, onde vai juntar uma pessoa com uma cultura diferente, com uma criação diferente, com traumas diferentes, junto com outra pessoa totalmente diferente. Então vai sim ter que haver um alinhamento aí com relação a manias, a formas de enxergar, de fazer as coisas. E você precisa entender uma coisa: você não está se casando apenas com uma pessoa, você está se casando com um corpo, com uma alma e com um espírito. Antes mesmo do pecado, Deus já havia instituído a intimidade do casal. Então sim, a intimidade é algo santo que deve ser zelado, que a cama de vocês precisa ser o altar, precisa ser algo para dar prazer, algo bom. É necessário que você se importe com o que tua mulher gosta ou pensa e vice-versa. É necessário que venhamos a quebrar tabus e entender que o sexo é santo. Ao contrário do que Satanás tenta trazer, e esse monte de traumas que muitas vezes vem, é necessário que sabemos lidar, que sabemos que o meu corpo não pertence a mim, mas o meu marido e vice-versa. E para isso precisamos estar bem. Por isso precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos cuidar da nossa alma, as questões sentimentais, esse conjunto de fatores que trouxe essa pessoa até você. Precisamos cuidar do nosso espírito. Homem e mulher precisam estar orando junto, buscando a direção de Deus junto para sua casa e para sua família. É necessário entender que para que um casamento se desenvolva, uma das grandes chaves que existe, que é praticamente a chave de tudo, é a comunicação. E o que significa a comunicação? É o processo verbal ou não verbal de transmitir uma informação. E essa mesma precisa ser compreendida pelo outro. Então você nunca vai existir uma comunicação se o que você está falando não está sendo compreendido do outro lado. Né? Vai haver uma falta de informação quando você está falando B e o outro lado está ouvindo C. Então é necessário que você se faça compreendido pela outra pessoa. E para isso é necessário o quê? Falar com clareza, ouvir com atenção, expressar os seus sentimentos de forma saudável, discutir na frente dos outros. Uma resposta branda acalma a raiva. Que você possa não discutir na hora da raiva, mas que você saiba ponderar aí o momento certo de sentar, conversar e acertar os pontos, como diz, para que o nosso lar realmente seja um reflexo, um pedaço do céu,
um reflexo de quem nós somos como pai, como mãe, porque os nossos filhos não vão apenas ouvir o que nós falamos, mas as nossas atitudes também comunicam. Na verdade, muito mais. Para podermos ter uma noção, os 3 componentes da comunicação são: o conteúdo, ele é 7%, o tom de voz, 38%, e o não verbal, 55%. E a gente fala muito mais sem palavras, através da nossa atitude. E essa grita muito mais alto do que o teu tom de voz ou do que o conteúdo que você tem para passar para o outro. Então pensa muito bem nisso. Assim como a esposa sábia edifica o seu marido sem palavras, a tola a derruba da mesma forma. Então que possamos entender que precisamos sim nos comportar, saber exatamente o momento de falar e buscar por melhoras no nosso casamento, na nossa vida a dois e no nosso lar, na nossa família, na nossa casa. Erros que temos que evitar. Perigo na comunicação é quando usamos de falta de sabedoria, de palavras grosseiras, de palavras que não deveriam ser ditas. Precisamos entender que também é muito importante saber ouvir. Não basta apenas falar, você precisa ouvir, você precisa olhar para outra pessoa como um conjunto que ela vem. Às vezes o que ela está te falando, ela está te comunicando muito mais além do que palavras. Às vezes é um medo, é um trauma do passado, é algo que ela não está conseguindo romper, que ela vai precisar da tua paciência, da tua oração, do teu cuidado, para que possa vencer todas essas coisas e assim vocês constituir uma família. E a maneira de lidar com os conflitos? Não existe outra que não seja o perdão. Você precisa estar disposto a perdoar e a recomeçar cada vez que isso lhe for necessário. Às vezes são pequenas coisas, mas que sim, precisam da nossa atenção, porque tudo que é grande começa pequeno. Então temos que sim, todos os dias, tirar aquela poeira e fazer a limpeza que é necessária para que possamos viver da forma como Jesus espera. Junto com o relacionamento a dois, sempre vai existir a família, a bagagem, o sogro, a sogra, né, os cunhados, e a gente precisa tentar se dar bem com todos. Porque se não fosse a mãe e o pai do seu esposo, se não fosse tua sogra e o teu sogro, teu esposo não estaria aí. Então a gente precisa ter um olhar de gratidão e em vez de ficar criticando-os, dá a eles a devida honra. Quando a gente se casa, duas pessoas, o Senhor espera que a gente resolva os nossos conflitos a dois. Para que com o pai e a mãe fique a parte boa, fique a parte da honra, do almoçar na casa, do rir junto. Só que as pessoas estão confundindo. As pessoas estão fugindo dos seus conflitos, voltando para o pai e para a mãe, reclamando do esposo, reclamando da esposa, e aí causa um conflito ainda maior. Porque é um conflito entre famílias, e tantas famílias são destruídas dessa forma. É necessário que haja sabedoria, que a gente possa honrar pai e mãe, sogro e sogra como mais um pai e mais uma mãe para a nossa vida. Mas para isso acontecer, não tem como qualquer conflito que eu tiver ocorrer para meus pais, para os meus sogros, seja financeiro, seja emocional, seja o que for. É necessário que os dois juntos descubram um caminho para que suas diferenças sejam amenizadas e para que você possa entender que você não muda o outro, mas que juntos vocês são mais fortes. As diferenças de vocês precisam somar no final das contas e transformar vocês em uma pessoa só. Que não existe mais você errou, eu errei, mas existe nós erramos, nós vamos consertar, nós vamos encontrar a saída. Que esse seja o nosso proceder de todos os dias. Espero que essa matéria tenha abençoado sua vida, assim como abençoou a minha. E sempre que precisar, você tem a direção correta, a direção que vem de Deus, a sabedoria para recomeçar e construir algo ainda maior. Por isso, em nome de Jesus, que Deus abençoe a nossa família, a nossa casa e até o próximo capítulo.